O milionário convidou a faxineira para a festa por zombaria. Mas quando ela chegou como uma diva, todos ficaram em choque. Na mansão de Ricardo Valente, tudo era um espetáculo. O brilho dos lustres de cristal que pendiam do teto altíssimo, o borbulhar incessante do champanhe francês mais caro e, acima de tudo, o eco do seu próprio ego, que preenchia cada canto do salão. Aos 40 anos, Ricardo era um titã do mercado imobiliário de São Paulo. Um homem que havia construído seu império não apenas com tijolos e argamassa, mas sobre a fundação sólida de sua própria arrogância. Naquela noite de sábado, ele era o sol em torno do qual todos os planetas da alta sociedade paulistana orbitavam. Risadas altas, conversas sobre negócios de milhões de dólares e elogios vazios eram a trilha sonora do evento. Em meio a toda essa opulência, Lúcia Almeida, a faxineira, movia-se como uma sombra. Aos 42 anos, ela era uma especialista na arte da invisibilidade. Seus olhos estavam sempre baixos, focados no chão que ela mantinha impecável, e sua presença era tão sutil quanto a poeira que ela diligentemente varria para longe dos olhos dos convidados. Foi em um momento de tédio, entre um gole de uísque 18 anos e uma piada sem graça que ele mesmo contou, que Ricardo teve a ideia. Seus olhos, acostumados a buscar sempre um novo alvo para seu entretenimento, caíram sobre Lúcia, que passava discretamente com sua pá e vassoura perto da entrada do grande salão. Uma faísca de crueldade brilhou em seu olhar. Ele ergueu a voz, um tom teatral que silenciou as conversas ao seu redor, garantindo que todos ouvissem. Amigos, o que vocês acham? Começou ele com um sorriso zombeteiro. Para que esta festa seja verdadeiramente inclusiva, acho que deveríamos convidar a nossa querida Lúcia, não concordam? O comentário foi recebido com o que ele esperava. Uma onda de risadas abafadas e sorrisos de escárnio. Era uma piada, um ato de humilhação pública para divertir seu círculo de amigos superficiais. Um deles, um empresário chamado Fernando, entrou na brincadeira e gritou: "Claro, Ricardo, mande o convite. Quero muito ver o vestido que ela vai usar." A humilhação estava selada. A plateia de ricos e poderosos havia aplaudido a piada. No dia seguinte, um envelope de linho, com o brasão dourado da família Valente gravado em relevo, foi friamente entregue a Lúcia por um dos seguranças. Não era um gesto de gentileza, era um desafio, uma armadilha social. Ricardo e seus amigos tinham a mais absoluta certeza de que ela jamais teria a coragem de aparecer. O envelope repousava sobre a mesa da pequena e arrumada cozinha de Lúcia, um objeto de luxo que parecia deslocado em um mundo de simplicidade e contas a pagar. Ela o observava com uma calma que desmentia a tempestade de emoções que se agitava dentro dela. Do outro lado da mesa, seu filho, Léo, de 8 anos, estava concentrado em seu aparelho auditivo, ajustando-o com a paciência de quem já entende as complexidades do silêncio desde muito cedo. Uma meningite na primeira infância havia-lhe roubado a maior parte da audição, mas, em troca, lhe dera uma percepção aguçada do mundo ao seu redor, uma capacidade de ler emoções nos menores gestos. Ele ergueu os olhos e viu a expressão contida da mãe. Sem precisar de palavras, ele entendeu. Levantou-se de sua cadeira, foi até ela e segurou sua mão. O toque era uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. "Você está bem? Eu estou aqui com você." Aquele gesto simples, carregado de um amor puro e incondicional, foi a resposta que Lúcia precisava. Ela não iria àquela festa por vingança, não iria para alimentar o próprio orgulho ferido. Iria por Léo. Iria para mostrar a ele, e para lembrar a si mesma, que ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de definir quem você é ou o seu valor. Iria pela mulher que ela havia se tornado, uma fortaleza silenciosa construída sobre as ruínas de um passado doloroso. Nos dias que se seguiram, Lúcia continuou sua rotina na mansão com uma disciplina impecável. Limpou os mesmos corredores, poliu os mesmos mármores, permanecendo invisível como sempre. Mas por dentro, uma revolução silenciosa estava em andamento. À noite, em seu pequeno apartamento, depois que Léo dormia, ela abria uma velha caixa de madeira que guardava no fundo do armário. Dentro, as poucas relíquias de sua vida anterior. Fotos amareladas de um recital de piano na faculdade.
um par de brincos de pérola que foram de sua mãe, e um vestido de seda verde esmeralda, dobrado com um cuidado quase sagrado. Fora um presente de seu falecido marido, Daniel, que sempre a incentivara a seguir sua paixão pela música. O acidente de carro que o levara também havia levado seus sonhos, forçando-a a abandonar o conservatório e a aceitar qualquer trabalho para sustentar o filho e seu tratamento. Ela nunca mais tivera coragem de usar aquele vestido, até agora. No sábado, dia da festa, ela levou Léo para um corte de cabelo no salão do bairro e depois visitou uma costureira amiga, Dona Elvira, uma senhora de dedos ágeis e olhar sábio, que fez pequenos ajustes no vestido. "Você vai calar a boca de todos eles, minha filha", disse a velha senhora com um olhar cúmplice. Lúcia apenas sorriu. "Eu só quero que eles me vejam, Dona Elvira. Só isso." Naquela noite, ela se arrumou com um cuidado ritualístico. O vestido caiu sobre seu corpo como se tivesse sido feito para aquele momento. A maquiagem era sutil. Os brincos de pérola adicionavam um toque de luz. Ao se olhar no espelho, não viu a faxineira que o mundo insistia em ver. Viu a pianista, a viúva, a mãe. Viu Lúcia Almeida, inteira e inquebrável. Pegou um táxi, um luxo raro que se permitiu, e partiu para a mansão. Não como uma funcionária indo para o trabalho, mas como uma convidada que estava prestes a mudar o roteiro da noite. O relógio de pêndulo no grande salão da mansão marcava 9 horas da noite quando as imponentes portas de madeira se abriram mais uma vez. A festa estava em seu apogeu, um oceano de conversas superficiais e risadas calculadas. Taças de cristal tilintavam em um brinde perpétuo ao sucesso e à riqueza. O ar estava denso, uma mistura de perfumes importados e da pretensão que emanava de cada convidado. Era um teatro de aparências, onde cada um desempenhava seu papel com perfeição. E então ela entrou. Os passos de Lúcia Almeida sobre o tapete persa eram firmes, mas incrivelmente leves. O vestido verde esmeralda de um tecido que parecia capturar a luz fluía ao seu redor, um ponto de cor vibrante e autêntica em meio à paleta previsível de preto, branco e dourado que dominava o ambiente. Não era um vestido extravagante, não tinha decotes ousados ou brilhos excessivos. Era simplesmente elegante, e por essa mesma razão, sua presença era profundamente chocante. O salão não silenciou de uma vez. A mudança foi sutil, como a maré que começa a virar. Os primeiros a notá-la foram os garçons e o pessoal do buffet, que a conheciam de sua rotina diária, da troca de cumprimentos silenciosos nos corredores de serviço. Eles pararam o que estavam fazendo, congelados por um instante, trocando olhares de pura incredulidade. Um dos garçons, um jovem chamado Tiago, instintivamente endireitou a postura, ajustando a gravata borboleta como se estivesse diante de uma autoridade inesperada, de alguém que merecia um respeito que ele não estava acostumado a dispensar naquele salão. Em seguida, a onda de reconhecimento se espalhou. Um grupo de socialites, que ria alto em um canto, virou o rosto em uníssono. Seus sorrisos de zombaria congelaram em seus rostos, transformando-se em máscaras de espanto e desdém mal disfarçado. Lúcia passou por elas com uma serenidade régia, a cabeça erguida, como se o veneno de seus olhares fosse incapaz de tocá-la. Ricardo Valente, encostado no bar de Mogno, o centro gravitacional da festa, interrompeu a história que contava no meio de uma frase. O copo de uísque em sua mão pareceu de repente pesar 1 tonelada. Seus amigos, notando sua mudança súbita, seguiram seu olhar e o burburinho ao redor deles morreu instantaneamente. Não era apenas a beleza de Lúcia, que era inegável, que os calava. Era a sua presença, a sua dignidade inabalável. Era a aura de uma mulher que sabia exatamente quem era, por que estava ali, e que não precisava da aprovação de ninguém para validar sua existência. A primeira a se mover, a primeira a tentar retomar o controle da narrativa, foi Verônica Moraes, a noiva de Ricardo, uma mulher cuja beleza era tão esculpida e fria quanto sua personalidade. Com um sorriso que não alcançava seus olhos de gelo, ela deslizou pelo salão e se aproximou de Lúcia. "Lúcia, querida", disse ela, a voz pingando uma falsa doçura. "Que surpresa, ousada. Devo admitir, quase não a reconheci." "Eu imagino", respondeu Lúcia, a voz calma, mas firme.
sem um pingo de ironia ou submissão. A resposta simples e direta desarmou Verônica completamente. Ela gaguejou algo ininteligível sobre iniciativa e se afastou rapidamente, como se tivesse tocado em uma chama. Do outro lado do salão, Pedro, o melhor amigo de Ricardo e um dos poucos que parecera genuinamente desconfortável com a piada do convite, observava tudo com uma expressão indecifrável. Ele era um homem mais quieto, mais observador e via além das aparências. Quando Lúcia passou por ele, seus olhares se cruzaram por um breve instante. Ele fez um leve aceno com a cabeça, um gesto mínimo, quase imperceptível, de respeito. Foi um reconhecimento silencioso que não passou despercebido por ela. A música ambiente, um jazz suave tocado por uma banda ao vivo, continuava. Mas a energia da festa havia mudado irrevogavelmente. Os risos eram mais contidos, as conversas mais baixas, os olhares mais furtivos. A chegada silenciosa de Lúcia havia causado mais impacto do que qualquer discurso grandiloquente. Ricardo, que até então se deleitava em ser o anfitrião, o rei em seu castelo, agora estava encostado em silêncio, um espectador em sua própria festa. Ele observava a mulher que ele havia convidado por pura zombaria se mover pelo salão com uma graça que ele não sabia que ela possuía. Seu rosto estava impassível, uma máscara de indiferença que ele aperfeiçoou ao longo dos anos, mas seus olhos não conseguiam esconder a tempestade de confusão, irritação e um incômodo crescente que se agitava dentro dele. Aquela era a mesma mulher que limpava o chão por onde ele andava, a mesma que se encolhia para não atrapalhar sua passagem. Mas ali, naquele vestido, com aquele porte, ela era uma estranha, uma figura imponente que ele não estava preparado para encarar. Um dos convidados, um industrial mais velho, se aproximou dele e sussurrou: "Ricardo, quem é aquela mulher? Uma nova investidora europeia?" Ele não respondeu. Como poderia? Naquele momento, nem ele mesmo sabia mais. Lúcia caminhou lentamente pelo salão, não como uma intrusa, mas como alguém que redescobre um lugar familiar sob uma nova luz. Ela não buscava confronto, não olhava com desafio. Ela apenas era, plena e inteira. Em um momento, parou perto de uma mesa de doces, onde um jovem casal tirava uma selfie. O rapaz, ao se virar, esbarrou nela e a reconheceu instantaneamente. "Ei, você trabalha aqui, não é?" Lúcia sorriu, um sorriso genuíno e tranquilo que iluminou seu rosto. "Eu trabalho em muitos lugares, principalmente dentro de mim mesma." E se afastou com a mesma calma, deixando o casal em um silêncio perplexo, olhando para a própria imagem no celular como se a vissem pela primeira vez. A volta de Lúcia para o centro do salão foi um ato discreto, mas a atmosfera da festa já estava permanentemente alterada. Ela não precisava de um holofote ou de um anúncio. Sua presença silenciosa e firme era o suficiente para desestabilizar um ambiente construído sobre a frágil fundação das aparências. Os olhares que antes a varriam com descaso ou a ignoravam por completo, agora a seguiam com uma curiosidade faminta, tentando decifrar o enigma daquela transformação. A elegância que ela exalava não vinha do vestido de seda ou da maquiagem sutil, mas da certeza inabalável em seu olhar. Lúcia não tinha medo. E isso, naquele círculo de pessoas que viviam aterrorizadas pelo julgamento alheio, era a coisa mais perturbadora de todas. Do outro lado do salão, Pedro continuava a observar seu amigo, Ricardo. O homem que era a alma da festa, o centro de todas as conversas, agora parecia um fantasma em seu próprio evento. Estava calado, tenso e incapaz de disfarçar a inquietação que o consumia. "Você está pálido", disse Pedro ao se aproximar, sua voz baixa e direta. "A piada perdeu a graça, não foi?" "Ela não deveria ter vindo", murmurou Ricardo, mais para si mesmo do que para o amigo. "Você a convidou porque achou que seria divertido humilhá-la na frente de todos", retrucou Pedro sem rodeios. "Agora você está desconfortável porque a piada, no fim das contas, é você." Ricardo não respondeu. Não havia o que responder. Ele estava desconfortável não com a presença de Lúcia, mas com o reflexo de si mesmo que via nos olhos dela. Verônica, por outro lado, ainda tentava desesperadamente retomar o controle da narrativa da noite.
Ela circulava pelos grupos como uma abelha rainha nervosa, sussurrando comentários ácidos disfarçados de preocupação. É uma atitude corajosa, claro, dizia ela a uma senhora da alta sociedade, mas um pouco inadequada para o ambiente, não acham? Tentar se promover assim em uma festa particular. Não me parece promoção, Verônica. Parece dignidade, respondeu a senhora, uma mulher mais velha e respeitada, sem tirar os olhos de Lúcia. Verônica ficou sem palavras, o veneno que ela destilava parecendo voltar contra ela mesma. Lúcia, aparentemente alheia a essas maquinações, pegou uma taça de água de um garçom que passava, agradeceu com um aceno gentil e se postou perto de uma das grandes janelas que davam para o jardim. Observava a festa como quem assiste a uma peça de teatro de fora, embora fosse, sem dúvida, o centro não declarado de toda a atenção. Ricardo finalmente decidiu que não podia mais ficar parado. Ele precisava confrontá-la, precisava entender. Atravessou o salão, seus passos firmes, uma tentativa de projetar uma autoridade que ele já não sentia. Parou a uma curta distância dela. Preciso perguntar, disse ele, a voz mais baixa do que pretendia. Por que você veio? Lúcia se virou lentamente e o encarou. Porque você tinha certeza absoluta de que eu não viria. A simplicidade da resposta o desarmou. Me desculpe. Ele conseguiu dizer, as palavras soando estranhas e inadequadas em sua própria boca. Não se desculpe por mim, Ricardo. Ela respondeu, a voz calma, mas cortante. Se quiser se desculpar com alguém, desculpe-se com você mesmo, por precisar diminuir os outros para se sentir grande. A frase o atingiu como um espelho se quebrando em sua frente. Não havia agressividade no tom dela, e ainda assim, cada palavra carregava o peso de uma verdade esmagadora. Depois de alguns minutos de um silêncio tenso, Lúcia se afastou da janela. Ela cruzou o salão, seus passos a levando em direção a um canto mais tranquilo, onde um magnífico piano de cauda preto estava silenciosamente decorando o ambiente, mais um objeto de luxo intocado. Ela se aproximou de um dos organizadores do evento e, com um gesto educado, pediu permissão. O homem, surpreso e confuso, apenas assentiu. A festa inteira pareceu prender a respiração quando Lúcia se sentou ao piano. O burburinho cessou. Sem aviso, sem anúncio, seus dedos tocaram as teclas. A melodia que fluiu pelo salão não era alta ou dramática. Era uma peça de Chopin, um noturno lento, melancólico e de uma beleza tão pura e avassaladora que parecia fora de lugar naquele ambiente de superficialidade. Era limpa, precisa, cada nota tocada com uma emoção que parecia vir de uma vida inteira de sentimentos guardados, de dores e alegrias silenciosas. Quem conversava, parou. Quem ria, calou-se. E quem nunca havia reparado nela antes, agora não conseguia desviar o olhar. Ricardo ficou petrificado no meio do salão, o copo esquecido em sua mão. Pedro, ao seu lado, respirou fundo e sussurrou, mais para si mesmo do que para o amigo. Você só a viu de verdade hoje, mas ela sempre esteve aqui. Quando a última nota se dissipou no ar, o salão permaneceu em um silêncio profundo por um instante que pareceu uma eternidade. Lúcia se levantou, agradeceu aos músicos da banda com um leve aceno de cabeça e voltou para perto da janela, como se nada tivesse acontecido. Não houve aplausos, não porque ela não merecesse, mas porque ninguém sabia como reagir. Era como se todos tivessem sido expostos, despidos de suas máscaras pela pureza daquela música. Ricardo passou a mão pelos cabelos, tenso. Sentia uma pressão estranha no peito, como se sua armadura de arrogância estivesse finalmente começando a rachar. Pela primeira vez em sua vida, ele se deu conta de que talvez nunca tivesse conhecido ninguém de verdade. Lúcia não se encaixava em seus moldes. Ela não sorria para agradar, não se curvava para ser aceita. Ela apenas existia, inteira. E isso, naquele momento, era mais do que ele podia suportar. A festa continuou, mas era apenas um fantasma de si mesma. As conversas foram retomadas. As taças voltaram a ser erguidas. Mas algo fundamental havia se quebrado. A ilusão de superioridade que sustentava aquele universo. A presença de Lúcia Fonseca, e mais ainda, a melodia que ela libertou naquele salão, quebrou um protocolo não escrito, a regra de que os invisíveis devem permanecer não apenas invisíveis, mas também silenciosos.
E por tê-la quebrado, o mundo deles, naquela noite, parecia girar em torno dela. Mais tarde, no jardim externo, sob a luz discreta das luminárias que pontilhavam a vegetação, Lúcia sentou-se sozinha em um banco de pedra, finalmente permitindo-se respirar o ar fresco da noite. Fechou os olhos e pensou em Léo, no sorriso orgulhoso dele ao vê-la sair de casa com o vestido verde. Era isso que importava. Era para ele que ela tocara. Quando abriu os olhos, viu Ricardo parado a alguns metros de distância, observando-a. Ele não se aproximou de imediato, como se hesitasse em invadir aquele espaço de paz. Fugindo da sua própria festa? Ela perguntou a voz calma. Não. Acho que estou fugindo de mim mesmo. Ele respondeu, a honestidade em sua voz o surpreendendo tanto quanto a ela. Ele se sentou na outra ponta do banco, mantendo uma distância respeitosa. Você tirou o chão de todo mundo lá dentro hoje. Não era a minha intenção, ela disse. Talvez o problema seja que ninguém ali pisa no chão de verdade há muito tempo. Vivem flutuando em seus próprios egos. Quando vem alguém com os pés firmes na terra, se sentem ameaçados. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras. Ele a viu de verdade pela primeira vez, não como uma função ou um problema, mas como uma pessoa inteira, e se perguntou em que momento da vida ele se tornara tão cego para o que realmente importava. Meu pai me ensinou que o mundo é dos fortes, ele disse de repente, a voz baixa, quase uma confissão. E para ele, ser forte significava nunca mostrar fraqueza, nunca precisar de ninguém. Isso me tornou um homem de negócios bem-sucedido, mas me deixou vazio. Lúcia o ouvia sem julgar, seu silêncio oferecendo um espaço que ele raramente encontrava. E você acha que essa armadura te protegeu, Ricardo? Não, ele admitiu. Só me isolou. Você tem medo que as pessoas descubram quem você é de verdade? Ela perguntou suavemente. Tenho medo de descobrir que nem eu mesmo sei mais. Você não é só o que fizeram de você, ela disse, a voz cheia de uma compaixão que ele não sentia há anos. Você também pode escolher quem quer ser a partir de agora. Ela se levantou, o vestido verde balançando com a brisa. Obrigada pelo convite. Mesmo que tenha começado como uma piada, foi nele que eu me reencontrei. E voltou para dentro, deixando-o sozinho com seus pensamentos e com o eco da melodia que ainda pairava no ar. No dia seguinte, a história explodiu. Um dos convidados, um jovem influenciador digital, havia gravado o momento em que Lúcia tocava piano. O vídeo, postado com a legenda "A noite em que a faxineira calou a elite", viralizou de forma avassaladora. Os comentários eram uma avalanche. Classe e talento não se compram. A elegância da resposta dela foi a música. Ricardo Valente mereceu essa lição de humildade. Na empresa, o clima era de choque e especulação. Ricardo, pela primeira vez, ignorou os conselhos de sua equipe de relações públicas. Ele convocou uma coletiva de imprensa. Sem o terno impecável, vestindo apenas uma camisa simples, ele subiu ao palco. Eu cometi um erro, disse ele, a voz firme, sem desculpas ou justificativas. Convidei uma funcionária exemplar, Lúcia Almeida, para um evento com a única intenção de humilhá-la. E ela, com sua dignidade e seu talento extraordinário, me deu uma lição sobre caráter que eu nunca esquecerei. Ele anunciou ali, para a surpresa de todos, a criação de um novo braço da empresa. A Fundação Valente de Inclusão e Arte, um projeto ambicioso para apoiar mães solo e crianças com deficiência auditiva, oferecendo bolsas de estudo integrais em música e outras artes. E eu gostaria de convidar publicamente Lúcia Almeida para liderar este projeto ao meu lado, não como um pedido de desculpas, mas como um reconhecimento de seu imenso valor e de sua sabedoria. Lúcia aceitou, não por ele, mas pelas outras Lúcias que ainda estavam invisíveis, pelas outras crianças como Léo. Sua nova sala na empresa era simples, como ela pediu, com um grande quadro desenhado por seu filho na parede principal. Ela implementou mudanças reais e palpáveis, melhores condições de trabalho e planos de carreira para a equipe de apoio, programas de capacitação e o fim de privilégios corporativos que criavam muros entre as pessoas. Ricardo, por sua vez, começou um processo lento e difícil de mudança.
passou a ouvir mais, a visitar os projetos da fundação, a conversar com os funcionários que antes ignorava. Certa noite, ele foi jantar na casa de Lúcia e Léo. Sentado na cozinha simples, comendo uma comida caseira e ouvindo as risadas de Léo, ele sentiu uma sensação de paz e pertencimento que nenhuma de suas festas luxuosas jamais lhe proporcionara. Meses depois, no primeiro evento da fundação, Lúcia subiu ao palco. Ela não falou de si mesma, mas das centenas de crianças que, graças ao projeto, agora tinham acesso a um mundo de música e arte que antes lhes era negado. A plateia, formada por famílias, funcionários e até mesmo alguns dos antigos convidados da festa, a aplaudiu de pé. Mais tarde, em casa, ela vestiu o mesmo vestido verde. Léo a abraçou forte. Ela não precisava mais de festas ou de pianos para se lembrar de quem era. Ela era aquela mulher todos os dias. A verdadeira grandeza, ela finalmente entendeu, não está em ser vista ou aplaudida, mas na coragem de ser fiel à sua própria melodia, mesmo quando o mundo ao redor insiste em não ouvir. E aí, o que você achou da lição que ele aprendeu? Comente aqui embaixo o que você teria feito no lugar da Lúcia. Se você gostou dessa história, deixe sua inscrição para não poder perder a próxima. Até mais!